Pois bem, vamos entender nessa terceira palestra um pouco mais desse fenômeno que tem tomado conta do mundo, em especial do Brasil, esse fervor religioso. As igrejas protestantes se dividem em três ramificações: as tradicionais, as pentecostais e as neopentecostais. As tradicionais compreendem principalmente as chamadas igrejas históricas, que se originaram na Reforma Protestante ou bem próximo dela. As pentecostais, por sua vez, englobam as igrejas que tiveram início no reavivamento nos Estados Unidos entre 1906 e 1910, o grande reavivamento americano. Esse fenômeno é o resultado de um racha entre igrejas americanas. As experiências místicas do, entre aspas, batismo do Espírito Santo levaram os membros que experimentaram essa experiência a serem excluídos de suas antigas igrejas, formando assim outras comunidades que levaram o nome como Assembleia de Deus. Não confundir com a Igreja Assembleia de Deus brasileira, essa igreja brasileira que leva o mesmo nome. Finalmente, as neopentecostais são oriundas do pentecostalismo original, ou seja, das igrejas tradicionais. Surgiram 60 anos depois do movimento pentecostal. Mas qual a sua diferença entre esses grupos? Que diferença existe? Mais rígidas na interpretação da doutrina, os evangélicos tradicionais diferem dos pentecostais apenas em relação à experiência do chamado, entre aspas, batismo no Espírito Santo. Não aceitam o falar em outras línguas, que seria glossolalia, chamado glossolalia, falar em outras línguas. E dão forte ênfase ao ensino teológico e ao trabalho social. Além disso, não se preocupam com usos e costumes como vestimentas e adornos. Os neopentecostais, por sua vez, formaram uma outra igreja coexistindo com os pentecostais, mas sem se identificar com os pentecostais. Dão bastante ênfase ao louvor e são flexíveis teologicamente. É o grupo que mais cresce atualmente no Brasil, resultando no maciço investimento da mídia, como faz as igrejas Universal e a Igreja da Graça, que fazem muito isso. Então, isso foi um pequeno aparato de como essas igrejas crescem. Mas como são as igrejas protestantes que temos no Brasil? Vamos lá. Tradicionais, as igrejas tradicionais ou históricas. Nós temos a luterana, fundada por Martinho Lutero em 1524. A presbiteriana, fundada por João Calvino em 1517. A anglicana, fundada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, 1558. Batista, fundada por John Smith, em 1609. Metodista, fundada por John Wesley, em 1740. Principais igrejas pentecostais do Brasil: Assembleia de Deus, fundada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1911. É a principal expoente do pentecostalismo do Brasil. Pentecostalismo. A segunda, Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luiz Francescon em 1910. Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por Aimee Semple McPherson em 1950. O Brasil para Cristo, fundada por
Manuel de Melo, em 1955. Deus é Amor, fundada por Davi Miranda, em 1962, o missionário Davi Miranda. Principais igrejas neopentecostais do Brasil, são as principais, inúmeras existem. Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, em 1977. Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por Romildo R. Soares, em 1980. Sara Nossa Terra, fundada por Robson Rodovalho, em 1980. Renascer em Cristo, fundada por Esteban Hernanes, em 1986. Gostaram? Esse estudo é um estudo sério sobre por que as igrejas crescem tanto nesse país chamado Brasil.